Nenhum otimismo resiste a esse futebol medíocre. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? É uma pergunta retórica, tá? Não precisa responder não, porque eu sei que não tá tudo bem, pelo menos não no lado esportivo da coisa. Tentem, por favor, porque eu tenho essa dificuldade, tirar um pouquinho o futebol do resto da vida de vocês. Mas vamos lá, hoje é domingo, 25 de agosto de 2024, está no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise de Atlético 0, Fluminense 2, ontem à noite no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Um resultado muito ruim, o Atlético nos últimos 12 pontos disputados no Campeonato Brasileiro ganhou só 2. O Atlético vive, como disse o Milito, como falaram vários jogadores na zona mista, uma crise, a palavra é essa. Talvez a palavra seja até macia para o que está acontecendo, porque o Atlético, tecnicamente falando, acabou de uns jogos para cá com raríssimas exceções. Eu diria que da Copa América para cá são raras as exceções, tá? Eu gostei do jogo contra o Vasco, eu gostei do clássico contra o Cruzeiro, estou falando de desempenho, né? Eu gostei do segundo jogo contra o CRB, porque foi um amasso, mas a regra de desempenho desse time do Atlético da Copa América para cá, ela é realmente muito ruim. O normal é um desempenho muito ruim desse time nesse recorte, infelizmente. A regra foram desempenhos bons só no início do trabalho do Milito, né? De lá para cá, da Copa América para cá, o normal tem sido o time jogar mal e a gente vem buscando entender, buscando explicações. Ah, é a falta desse jogador, é o excesso de desfalques, é o gramado. Eu mesmo já coloquei nessa conta vários resultados ruins do Atlético, sendo bem sincero, e acho que interferiram, né? Não é porque agora a gente vê outros problemas que são maiores do que esses que a gente pode ignorar o fato de esses problemas terem sim acontecido e terem sim impactado em resultados do Atlético, né? Nenhum time vai manter desempenho tendo 12 desfalques, por exemplo, mas existem problemas piores, o famoso buraco é mais embaixo, né? Basicamente, a gente chega para uma análise aqui depois dessa derrota de ontem, num futebol sofrível, né, uma atuação pífia do Atlético, tendo que pincelar uma coisa ou outra de positiva, porque o padrão realmente de análise é crítico, né, para esse jogo de ontem contra o Fluminense, né? Antes de a gente começar a analisar o jogo propriamente dito, aqueles recados que eu não posso esquecer, pedir a você que me dê uma moral se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, deixando o like, mandando esse conteúdo para os amigos, clicando também no botão hypar caso ele apareça para você. E se inscreva também no canal de cortes, o link está aqui na descrição, é rapidinho, tem conteúdo lá praticamente todo dia e tem muita coisa legal por lá também. Os recados de sempre dos nossos parceiros, né? Se você ainda não fez o cadastro na KTO e gosta de apostar em esportes, de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Se errar, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, consulte o regulamento para entender como funciona, aposte com responsabilidade, por favor, e lembrando que é só para maiores de 18 anos. O recado também da Confiax, a gente está terminando o mês de agosto, com ele vai terminar também a campanha Acelera Consórcio. Você que está aí considerando fazer um consórcio da sua casa própria, do seu carro ou de um caminhão, por exemplo, de um veículo pesado, apenas neste mês de agosto, caso você feche o consórcio com a Confiax, você vai pagar apenas 50% da parcela da mensalidade até a contemplação. É isso mesmo, o QR Code está na sua tela, consórcio sem juros, sem entrada, sem burocracia, faça o seu orçamento e quem sabe dê um passo importante na realização desse sonho, beleza? Vamos lá. Como eu falei, é uma análise difícil da gente encontrar alguma coisa positiva para destacar. Eu já destaco aqui talvez a única delas, ou uma das pouquíssimas, que foi a atuação do Everson, que evitou mais uma goleada, né? O Atlético, caso tivesse uma atuação ruim do seu goleiro ontem, seria goleado no Mineirão, sem dúvida nenhuma. Estamos falando de um time que não conseguiu finalizar uma bola no gol adversário. Todas as finalizações do Atlético, que também não foram tantas assim no jogo, passaram muito longe do gol. Impressionante, aliás, a falta de pontaria dos nossos jogadores, que é um dos milhares de problemas que a gente vê nesse time nesse momento da temporada, e problemas que são de responsáveis diferentes, tá? A culpa não é só do Milito, mas é dele também. Uma parcela significativa dessa responsabilidade por esse momento da temporada do Galo é do Milito. A culpa também não é só dos jogadores, mas é deles também, em muitos pontos. E também tem culpa, se a gente for fazer uma análise mais macro, né? E aí é papo para outra hora, já que esse quadro é para analisar o jogo.
a diretoria e algumas decisões que foram tomadas ou não foram tomadas durante a temporada. Mas, cara, falando sobre o jogo, eu vou até deixar claro aqui que essa análise vai ser um pouco diferente, porque geralmente eu faço uma análise cronológica, ou gosto de citar momentos do jogo, lances do jogo, porque ajuda, fazendo isso, eu ajudo vocês a entender que houve ali uma alternância, por exemplo, nos momentos do jogo. Olha, o Atlético teve essa chance, então aqui teve um bom momento, aqui o adversário já foi melhor, então o Atlético voltou melhor por um tempo, começou mal, depois melhorou, começou bem, depois piorou. É o normal aqui desse quadro. O jogo de ontem não teve nada que justifique esse padrão de análise aqui. Só um time jogou e foi o Fluminense, né? O Fluminense criou chances, aproveitou os vários vacilos do Atlético, alguns vacilos já estruturais e crônicos desse time, eu vou falar sobre eles. E o Atlético não conseguiu fazer nada, cara. Um time que ofensivamente não tem, mas assim, nem cheiro, nem uma alusão ao que já teve um dia com o próprio Gabriel Milito, tá? O time do Milito no início do trabalho, que aliás, é bem verdade, foi o único momento que a gente teve uma regularidade de desempenho, né? O time não tem aproximação, o time não tem um jogo forte pelos lados. Me parece que sim, os adversários entenderam já com alguma tranquilidade, inclusive, que o jogo do Atlético passa muito pelos alas e que se os alas estiverem bem marcados, o time não vai arrumar nada. Quando não tem o Hulk, você ainda tira a possibilidade de o cara fazer uma parada genial e resolver um jogo numa jogada individual, como foi, por exemplo, lá em Criciúma, quando a gente ganhou do Inter, que o Hulk faz uma jogada no último lance, passa do Alan Patrick, bota na cabeça do Rômulo pra gente fazer aquele gol. Individualmente muito abaixo, é difícil salvar alguém nessa análise. O Bernard não tá jogando nada, não tá produzindo nem de perto o que a gente esperava dele. O Paulinho é um jogador que sai da área, tenta, busca, mas assim, o melhor Paulinho, o Prime Paulinho, tá muito distante do que a gente tem visto. Cara, é difícil analisar, sinceramente. O Saravia tá jogou ontem, né? Começou pelo menos o jogo numa posição que definitivamente não é aquele desempenho, o melhor futebol. Então, é difícil você salvar alguma coisa para analisar desse time do Atlético. Como eu disse, o Everson foi talvez a única boa notícia porque evitou uma goleada. Vamos olhar para a escalação, né? O Galo tinha o Everson no gol, uma linha de 3 zagueiros com o Lianco, Batalha e Bruno Fux. 3 zagueiros e nenhum jogador veloz. E ainda assim uma linha extremamente alta. Nós vamos falar disso analisando o primeiro gol do Fluminense. O Saravia era o ala pela direita, sendo que o Milito tinha o Alisson e o Palácios como opções para essa posição. O Bernard era o meia, o Arana era o ala pela esquerda, na frente Vargas e Cadu. Né? E aí o Milito, quando foi questionado sobre isso, usou ali a estratégia Felipão de resposta, que foi, eu escolhi esses caras porque eu quis escolher eles. Assim. O Milito, um dos méritos que ele tem, né, já que ainda é o treinador do Galo, no trabalho dele é de explicar com clareza o que ele tentou fazer. Quando dá certo e quando dá errado também, eu já elogiei isso aqui várias vezes. E ontem ele não fez isso, pelo menos não em todos os questionamentos. Fez em alguns, mas ele foi questionado, por exemplo, por que não usar o Davidson, já que o Davidson não pode jogar na Copa do Brasil contra o São Paulo, porque já jogou a competição pelo Cuiabá, e falou, eu queria que jogassem o Vargas e o Cadu. Beleza, mas isso é óbvio que queria, né? Tanto que jogaram, mas por quê? A ideia era ter um ataque mais dinâmico, a ideia era ter mais aproximação. Se foi, claramente não deu certo, porque não teve nada disso, né? O Atlético teve o gol anulado ali, muito bem anulado. O Vargas estava claramente muito impedido. Tirando isso, só o Fluminense jogou. Cara, beleza. Falamos aqui da escalação e aí a gente começa a pincelar, até para deixar claro o que é um problema do treinador, o que é uma falha do treinador e o que são falhas individuais. Porque assim a gente deixa claro que não dá para tirar a responsabilidade de ninguém. O Otávio tá certo quando ele fala isso na Zona Mista. A Zona Mista tá aí no meu canal para quem quiser assistir. O Otávio deu declarações bem fortes, o Paulinho também, o Bernard, algumas respostas importantes também. A culpa é de todo mundo. Vamos começar pela parte do Milito, tá? Você jogando com esse time, com saída de 3, que é o esquema dele, o esquema não mudou, tá? O esquema é o mesmo. Aliás, batendo o olho na escalação, muita gente imaginou que o Batalha seria volante. Não. O Saravia foi ala pela direita, na do Scarpa, e a linha de 3 foi construída com o Batalha mesmo como zagueiro central. 3 zagueiros lentos, né? Jogando completamente em bloco alto, no momento em que o Atlético já está com confiança baixa, né? O Milito falou sobre confiança. É o tipo de comportamento, de postura em campo, que simplesmente você não pode ter um erro, porque se você tiver um erro, você vai tomar um gol, cara. É básico, assim, é uma parada um tanto quanto óbvia.
E a gente vem questionando isso. Foi essa pergunta que eu fiz ao Milito lá na Argentina. Ele não gostou, me deu uma resposta pra lá de atravessada. Porque eu perguntei lá naquela ocasião, esses erros na saída de bola, o Atlético perdendo bolas no campo de defesa e oferecendo a posse para o adversário não preocupam? E a resposta foi na linha que o Everson também usou esse discurso ontem na zona mista do, cara, faz parte, assim, não foi com essa educação, né? O Milito realmente respondeu de uma forma grossa aquele dia, mas é o risco que a gente corre porque vocês não falam das vezes que dá certo, que sai tocando de pé em pé e que o zagueiro quebra uma linha ou que arrisca atrás e cria jogada de perigo. Como eu disse lá atrás e repito agora, eu entendo o argumento de que vale a pena correr o risco. O problema é que nesse momento da temporada o Atlético só está com o ônus desse processo, ou desse modelo de jogo, dessa ideia. E aí pode ser falta de confiança, pode ser problema na execução, pode ser falta de característica dos jogadores para isso, que eu nem acho que é o caso pensando em saída de bola, porque são sim jogadores que têm bom passe, o Fux é um exemplo. Falar isso agora parece um absurdo, né? Um escárnio, porque ele errou um passe. Aliás, ele errou 2 vezes no lance do primeiro gol do Fluminense, né? Mas, via de regra, o Fux é sim um zagueiro que tem um passe melhor do que a média dos jogadores da posição dele. O motivo aí vai para cada um interpretar, mas fato é que nesse momento o Atlético está ficando só com o ônus. O bônus não tem. O que eu quero dizer com isso? A gente tomou um gol em que, mais uma vez, a posse era nossa, a gente entrega a bola de graça para o adversário, eles encaixam uma jogada de transição e fazem o gol, que foi o primeiro gol do Fluminense. E a gente não tem uma jogada em 90 minutos de jogo que, saindo de pé em pé desde o zagueiro, a gente chegou e criou uma chance de perigo para fazer o gol. Nenhuma. Então, assim, vale o risco nesse momento? Ah, o time está com a confiança baixa. Então, se está com confiança baixa, não é melhor dar um passinho para trás e estruturar o time de uma outra maneira, até recuperar a confiança, nem que seja jogar um pouco mais feio? É legal ter convicções, e o Milito tem as dele, mas, cara, chega um momento que a conta não fecha. E a conta não está fechando. Então, assim, entrar em campo com uma trinca de zaga lenta, que joga lá na linha do meio, contra um time que tem transição, que tem áreas, enfim, que tem jogadores velozes, é uma estratégia kamikaze. E que deu errado, mais uma vez. Aconteceu na Argentina, tomamos um gol assim, aconteceu aqui de novo. Então isso é um erro do Milito. Colocar o Saravia jogando de ala pela direita na função do Scarpa, sendo que ele tinha jogadores que são da característica mais aguda pelo lado do campo, é um erro também. O Saravia não tem como principal característica jogar ali. O Alisson sim, o Palácio sim. Então é um erro também do treinador. O time, quando tem a bola e consegue passar do meio campo, não cria nada ofensivamente, como eu falei, não tem mais um jogo forte pelos lados como tinha, não tem mais aproximação, não tem triangulação, não tem aproximação por dentro. Isso é trabalho do treinador. O time do Atlético não tem variação ofensiva, repertório, não tem. Há vários jogos isso aconteceu. Se você pegar aí os 2 jogos contra o São Lourenço, o jogo do Cuiabá e esse jogo do Fluminense, o Atlético deve ter criado 5 chances boas de gol nesses 4 jogos somados. Isso é responsabilidade do treinador. Agora, os problemas são só ele? Então, como é que você vai avaliar que um jogador tinha a posse integral da bola, não estava pressionado, força um passe por dentro, erra o passe, estou falando do Bruno Fux no primeiro gol, aí o Fluminense recupera, ainda assim ele tem a chance de disputar a bola numa segunda parte da jogada, no segundo momento da jogada, perde a disputa física também, e na sequência o Atlético toma um gol. Aí é erro do jogador. No mesmo lance, o Batalha é totalmente vendido pelo jogador do Fluminense, o colombiano, atacante, me fugiu o nome agora, que faz o primeiro gol, Serna, eu acho, né? No segundo gol do Atlético, o Batalha também não consegue fazer nada quando é driblado pelo Arias. Então, assim, vamos analisar os zagueiros. O Fux erra 2 vezes no primeiro gol. O Batalha, nos 2 lances de gol do Atlético, é presa fácil para os atacantes adversários. E o Lianco, se você pegar o segundo gol do Atlético, que tem um erro bizonho, que também não dá para colocar na conta do treinador, que é o fato de o time inteiro ir lá fazer um bolinho em cima do juiz para reclamar de um possível pênalti, simplesmente deixando o jogador mais rápido e mais talentoso, talvez, do ataque do Fluminense, que é o Arias, livre para os caras baterem o lateral e ele já nas costas da zaga, simplesmente tendo tempo para driblar o último marcador e chutar no canto. Os caras usaram a mesma estratégia que a gente usou no gol, que a gente adora lembrar lá da água do Ronaldinho com o Rogério Ceni, né?
No nosso caso, óbvio, foi um lance muito mais diferente, porque o Ronaldinho estava lá, colado no gol, ninguém notou ele. Nesse caso, é um lance que dá até vergonha. Ver o replay desse lance dá vergonha de ver os jogadores lá no bolinho. E aí o juiz manda jogar, os caras batem o lateral direto pro Arias, que já tá em ótima condição para invadir a área, cortar o batalha e finalizar. Reparem no replay do gol a postura do Lianco. Não dá para criticar o treinador. Ele volta andando. Ele é um zagueiro, tava na frente do último defensor, do último atacante, né, do atacante mais ofensivo ali naquele momento na jogada, que era o Arias, e simplesmente volta trotando, cara. Volta trotando. Então falta postura dos jogadores, falta experiência, não é aceitável para um time cascudo como é em tese o time do Atlético. O time do Atlético não é um time só de menino, tá cheio de jogador experiente, rodado, líder, entre aspas, ou na teoria. Você não pode formar um bloquinho em cima do juiz para pressionar e simplesmente deixar um cara, a bola tá na lateral, a posse de bola é dos caras. Se a posse fosse nossa, beleza. Vai o time inteiro lá, vai até o Everson, pressiona, tenta arrumar uma catimba para forçar ele a ver o VAR. Problema nenhum. A posse é nossa, se ele mandar jogar, a gente vai lá, organiza o time e volta a jogar. Agora, a posse sendo dos caras, você vai desorganizar o time inteiro defensivamente, correndo o risco de nada acontecer, ele mandar jogar e tomar um gol. Foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, isso não é culpa do Milito. Isso não é culpa do Milito. Então, os jogadores têm que ser cobrados e acho que ontem foram, né? Tiveram que se explicar muito nas entrevistas ali na zona mista. E admitiram um desempenho abaixo, foi o caso do Bernard, por exemplo, que falou que está jogando muito abaixo do que ele mesmo espera, e que bom, né, porque se ele esperasse o desempenho que ele vem mostrando, aí sim seria um problema grave, porque não é o jogador que a gente sabe que ele pode ser, né, e, cara, sinceramente, é difícil você avaliar um jogo como esse, porque é só porrada aqui, que é o meu único trabalho aqui, cara, é criticar, cara, porque não teve nada de positivo. Nada. É culpa do treinador, os jogadores terem 10 finalizações fora da área, nem chegou a 10, mas finalizou algumas vezes fora da área e todas na lua. Entende? Assim, então o time tem problemas, vários são responsabilidades do Milito, vários não são. Falei do Everson, a gente tem que salvar também a torcida do Atlético, né? Que ontem colocou 32 mil pessoas no Mineirão, não foi um público espetacular, o Atlético perdeu a chance de colocar um ingresso efetivamente popular para esse jogo, e eu acho até, e é achismo, tá? Que não fizeram, porque se fazem, o público ia ser diferente do público da Arena, a torcida ia cantar absurdamente como cantou, mesmo com metade praticamente da capacidade do estádio tomada, e ia ficar mais evidente ainda o problema da acústica da Arena MRV, porque já ficou e muito evidente. Né? Ontem a gente ouviu a torcida do Atlético cantar em grande parte do jogo. Tomou o gol 1-0, cantou mais forte. Tomou o segundo gol, cantou mais forte. E num estádio com uma acústica decente, basta um lado do estádio cantar, e isso é normal, tá? Em praticamente todas as torcidas hoje em dia, pela elitização, etc. Só um setor que canta, que é o setor que fica organizada, ou ficam as organizadas. Só que reverbera para o resto do estádio consegue acompanhar. Não vai ser todo mundo, vai ter gente que vai querer ficar sentadinho vendo o jogo, mas vai ter gente que vai querer cantar porque tá ouvindo. Então, assim, enfim, não sei nem porque que eu tô falando isso aqui, porque não há mais margem para debater se existe um problema de acústica na arena. Ele é evidente, o Atlético já assumiu, disse que vai resolver para a próxima temporada, mas foi bonito de ver pelo menos isso, cara. O torcedor do Atlético matando a saudade de cantar e ser ouvido, sabe assim? E a postura do torcedor de apoiar, cara, de cantar. E no final do jogo, tomamos 2-0, uma atuação pífia. Os caras estavam lá cantando Vamos Galo, ganhar a Libertadores. O Atlético ontem teve o apoio da arquibancada que, aliás, teve mais do que mereceu. A verdade é essa, muito mais do que mereceu. E, sinceramente, quando eu falei na abertura desse vídeo que qualquer otimismo com um futebolzinho pífio desse aí vai pro saco, porque cantar hoje Vamos Galo ganhar a Libertadores, ou Vamos Galo ganhar a Copa do Brasil, né? Fazendo um ajuste da letra aqui, é uma utopia, cara. Com essa bola aí é uma utopia, infelizmente. Jogando esse futebol medíocre que o Atlético tá jogando, desde a Copa América, a média do desempenho é medíocre, é abaixo da crítica, inclusive. O Atlético não vai ser campeão de nada. E vai ficar, se muito, no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Jogando essa bolinha aí, o Atlético vai terminar a temporada de uma forma melancólica. Então,
ou muda muito o desempenho agora, mas muito, de uma forma brusca, drástica, e eu sinceramente não consigo muito ver como que isso vai acontecer tão rapidamente, sendo que a gente está a 3 dias de um jogo de mata-mata de quarta de final contra um time que joga muito mais bola que o Atlético nesse momento, que é o São Paulo, né? Então, assim, o meu otimismo, infelizmente, e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou um cara analisando o Atlético via de regra otimista, que tenta olhar as coisas pela perspectiva boa, que tenta acreditar nas explicações quando as coisas não vão bem, nas explicações que, como eu já falei, são muito mais nossas do que do treinador, porque ele sempre chamou responsabilidade, nunca ficou colocando desculpa em gramado, em nada, mas eu, dentro de mim, colocava. Cara, o Atlético é um time muito técnico, que tem qualidade, que é um time que troca passes rápido, tá jogando num pasto, por isso que não tá jogando bem. Jogou num gramado decente ontem e não arrumou nada. Situação ridícula. Porque tá faltando centroavante. Agora tem, nem jogar jogou. Que é o Davidson, né? Não entrou jogando. Então, assim, cara, é desanimador demais. É uma atuação que eu acho que foi a pior desse período que já é muito ruim. E foi a atuação, sem dúvida nenhuma, que refletiu num reconhecimento de crise mais grave até aqui na temporada, eu diria. Pela primeira vez, foi um discurso uniforme de todos os jogadores de que o time tá muito mal, cara. O time tá jogando muito mal, muito mal. Assim, parece até estranho o Atlético estar vivo nas quartas de final como está. E tô para te falar que tá vivo muito em função dos adversários que pegou. Com todo respeito ao CRB, que complicou o jogo lá em Maceió, inclusive, mas em BH foi presa fácil, é um time muito inferior. E com todo respeito ao São Lourenço, que competiu, brigou, mas bola no chão é um time também muito inferior ao time do Atlético. Assim, será que se o Atlético tivesse pegado um time um pouquinho melhor em uma das duas competições, estaria nas quartas? Eu tenho minhas sinceras dúvidas. No segundo tempo entraram Paulinho, Daverson, Alisson, Franco e Rubens. A zaga mudou algumas vezes ao longo do jogo ali de formatação, né? O Leão que começou de um lado foi para o outro, porque entrou o Rubens como um zagueiro, pela esquerda, né? E aí o Lianco, que era o zagueiro pela esquerda, virou o zagueiro pela direita. O Alisson entrou tentando, cara, partindo para cima na característica que ele tem, mas na tomada de decisão muito abaixo, né? Finalizando mal, enfim. Mas pelo menos ali tentou alguma coisa, criou alguma coisa de diferente, foi menos apático, eu diria, do que o time ofensivamente foi. O Paulinho tentou algo ali também sem sucesso. Cara, um jogo melancólico do Atlético, assim, um jogo de dar vontade de terminar logo, assim, sabe? Quando o time toma o 2-0, a vontade que existia dentro de mim era, cara, termina isso aí, vamos embora pra casa, vamos cuidar da vida, porque você não conseguia ver nada ali que justificasse uma crença num poder de reação do time. E o mais triste é que a gente tem um jogo como esse que acentua e que evidencia a crise técnica justamente nas vésperas dos jogos mais importantes da temporada, que são justamente as quartas de final, né? Claro que se passar das quartas, os mais importantes vão ser os jogos das semis. É assim, o futebol é assim. Mas no momento que você vai, agora sim, pegar adversários qualificados nas competições de mata-mata, você escancara para o Brasil inteiro, para quem quiser ver, que seu time não está jogando nada, né? E aí aparecem algumas piadas na internet do tipo assim, malandro é o Atlético do Milito que fingiu que não tá jogando nada para todo mundo achar que vai ser fácil e agora voltar a jogar nos mata-matas. Eu queria ter essa confiança, queria acreditar nisso, mas neste momento eu não vejo elementos para agarrar e acreditar, né? Talvez a volta do Hulk, beleza, pode ser. Talvez um fechamento do grupo num nível que a gente não tenha visto até agora, uma cobrança interna num nível que a gente não tenha visto até agora, uma virada de chave, talvez. Mas realmente alguns jogos eles te dão demonstrações de um caminho que deve acontecer dali pra frente, pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Me lembro daquele jogo contra o Internacional, logo depois da eliminação do Atlético na Libertadores de 2021. O Galo pegou o Inter no Campeonato Brasileiro em casa
e o time estava muito abatido, a torcida muito abatida, e o Atlético venceu aquele jogo por 1-0 e ali foi uma demonstração clara. Olha, tropeçamos na Libertadores, perdemos, beleza, a gente estava sonhando com esse título, ele não vem, mas a gente segue forte no Brasileiro e a gente vai ser campeão disso aqui. E de fato foi. Então é o tipo de jogo que passa um recado pro mundo da bola ali, pro universo, né, do futebol. Esse jogo passou um recado que o Atlético está abatido. O Atlético está nas cordas nesse momento. Se vai do nada dar uma ressurgida, eu não sei. Torço para isso? Claro que torço para isso, evidente. Já critiquei aqui em outros vídeos atleticano que torce contra o time, só para provar a própria tese. E continua aparecendo esse tipo de gente nas redes sociais. Vocês vão ver, vai cair para o São Paulo, vai cair para o Fluminense. Não digam que eu não avisei. Eu torço para que passe do São Paulo e passe para o Fluminense. Mas, infelizmente, o que a gente tem nas mãos para avaliar hoje não nos indica que isso vai acontecer. É duro falar isso, cara, mas tô para te falar que se me desse um papel aqui agora para assinar uma derrota de pouco lá no Morumbi, eu assinaria. Assina aqui que o Galo vai perder de 1-0. E aí tenta fazer alguma coisa no jogo da volta. Eu acho que hoje, nesse domingo 25, ainda com esse jogo na memória, e esse aqui é um cabeça fria, não tão fria assim. Aliás, esse vídeo tá saindo mais tarde, porque eu precisei de um tempo maior para tentar tirar de dentro de minha raiva que eu tava desse jogo de ontem. Não consegui tirar totalmente, né? Então, cabeça morna aqui. Mas hoje, eu acho que o Atlético vai pro Morumbi para não ser derrotado. E é muito triste falar isso, porque a gente já viu um time que em dado momento da temporada teve discurso e desempenho para brigar pela vitória em qualquer jogo, contra qualquer adversário, em qualquer estádio. Vamos torcer para que algo diferente aconteça, como eu disse, esse saculejo, que os caras passem a correr mais, que o Milito faça algum ajuste tático, que o time volte a jogar bola, porque nesse momento nem eu, o mais otimista talvez aí dos analistas atleticanos aí, né, nesses últimos meses, consigo apontar para um cenário de recuperação. Tomara que eu esteja errado e tomara que a gente volte a falar de vitórias aqui o quanto antes. Muito obrigado, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui no canal.